Oi, gente, Roberto Relubisquero aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. Portanto, o nível sempre é segundo grau, ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é super bem-vindo. Vou falar sobre o fundador do naturalismo no Brasil, que foi o Aloysio Azevedo, porque em 1881 ele publicou O Mulato, que é considerado o primeiro romance naturalista do Brasil, né? Ele foi nascido em São Luís do Maranhão e antes do sucesso do livro O Mulato, ele já tentara a sorte na corte, no Rio de Janeiro, porque ele gostava muito, além de escrever, de desenhar. Então ele foi para o Instituto Imperial de Artes Gráficas, Belas Artes, só que teve que voltar para o São Luís do Maranhão, porque o pai dele faleceu, e lá ele até publicou um romance romântico chamado Uma Lágrima de Mulher. Só que em 1881, o Mulato, né, que trata sobre preconceito racial, fez muito sucesso na corte, apesar de ter sido rotulado como escandaloso. Provavelmente foi por isso que fez sucesso, não apesar, né? Mas enfim, motivado pelo sucesso do O Mulato, o Aloysio Azevedo transferiu-se para a corte e durante alguns anos ele viveu exclusivamente de escrever literatura, tá? Como isso foi possível? Escrevendo também folhetins românticos, tá? E ele escreveu muita coisa para jornal, crônicas, peças de teatro também, e os grandes romances, né, Casa de Pensão e O Cortiço, além do Mulato. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. O Aloysio de Azevedo, em 1895, prestou concurso para cônsul. O pai dele fora cônsul, vice-cônsul português em São Luís do Maranhão. E foi aprovado no concurso, e então ele largou a vida literária. Tá? E foi viver, servir o Brasil em vários lugares, até no Japão. Tá? Tanto é que ele morreu no estrangeiro, ele morreu em Buenos Aires, aqui da minha camiseta, em 1913. Morreu numa linda cidade. Os três grandes romances dele, né? Porque essa produção do romantismo do Aloysio Azevedo, só para ganhar dinheiro, folhetins, a gente nem se preocupem com isso, porque não cai em vestibular. Né? O que pode cair são esses três: é o Mulato, que fala sobre preconceito racial, Quarto de Pensão, que é assim, é um puro experimento naturalista em literatura, né? São personagens, são estudantes que vivem em uma pensão onde todos o tipo de vícios acontecem. É a ideia naturalista mesmo de que o meio determina o caráter da personagem. E o Cortiço, que é provavelmente o mais famoso, né? Que também prova a mesma coisa, né? Que a raça e o meio vão fazer com que o indivíduo haja da maneira X. Né? Os personagens são sempre encurraladas. Nem a Pombinha no romance, que olha o nominho dela, Pombinha, que é culta, uma moça pura, culta, ela acaba se rendendo ao meio do cortiço. Né? Então, esses três romances, quem sabe um dia eu grave vídeos sobre cada um, mas são coisas que você tem que correr atrás do enredo tal, enquanto eu não gravo vídeos aqui. O Aloysio Azevedo ele foi muito influenciado pelo determinismo, né? Aquela corrente filosófica que diz que o homem é determinado pelo meio, pelo biológico, por isso que parece que as personagens são encurraladas pelo meio, encurraladas pela raça, elas não conseguem, elas não têm muita agência. Também foi influenciado pelo positivismo do Augusto Comte, especialmente a parte do cientificismo, né, que diz que o homem pode ser explicado cientificamente. Super biologizante, né, o naturalismo. E em termos literários, o Aloysio Azevedo foi influenciado pelo Eça de Queiroz, né, em termos assim procurar a objetividade e a crítica social nos romances,
e pelo Émile Zola, né, que é o grande pai do naturalismo francês, que ele pregava que o escritor ele era como um cientista literário, né? Ele colocava os personagens em um ambiente e analisava como esse ambiente moldava as personagens. Tanto é que para escrever o Curtiço, o Aloysio Azevedo visitou vários no Rio de Janeiro, né? As descrições dele são abundantes, né? É uma literatura muito descritiva, lenta, porque tem essa vontade de ser científica, essa vontade de ser descritiva, de narrar as coisas objetivamente o mais possível. As personagens são muito animalizadas, né? Então, zoomorfização ou animalização das personagens, isso sempre é recorrente quando estão falando no Curtiço. A tal dança da Rita Baiana, aquela coisa toda, né? Predileção pelas camadas mais baixas economicamente e socialmente da sociedade, que é daí onde ele usava e abusava, né, de dizer que aquelas pessoas eram assim por causa do meio, por causa da idade. Predileção por temas pesados, pessimistas, né, como preconceito racial, prostituição, uma desgraça só. Né, os livros do... Não que sejam ruins, né? Não estou falando desgraça nesse sentido. São temas pesados, né? Da fatia mais cotidiana e mais baixa, até usando os termos deles mesmo, né? Desse tipo de escritor da sociedade. E isso é o que você precisa minimamente saber sobre o Aloysio de Azevedo. Sei lá, um dia gravarei vídeos sobre o Cortiço, Casa de Pensão. Nós estamos em julho de 2021 e eu estou ainda no realismo, naturalismo, ou seja, vai demorar para isso acontecer. Mas você tem várias outras fontes de pesquisa na internet. Só certifique-se de que sejam fontes confiáveis, né, gente? Não é qualquer coisa que você pode acreditar que está aí. Tem muita mentirinha. Tchau!